Nós damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes e aqueles que assistem às nossas palestras com frequência. Estamos chegando na nossa última palestra deste ano e o tema é exatamente o final de ano e o novo ano que se inicia. Nós temos hoje a presença do nosso querido Cláudio Pereira Pinto, presidente do Lar de Teresa, para quem nós vamos pedir que dê as suas primeiras palavras, palavras iniciais, saudando aqueles que nos assistem. Cláudio, por favor. Ótimo. Satisfação estar com você novamente e transmitindo para todos aqueles que nos acompanham neste canal do Lar de Teresa as nossas reflexões de fim de ano. Muito prazer novamente, então, estar aqui conosco, com todos vocês. Uma satisfação para nós. Obrigada, Cláudio. Então, um lembrete, aquele nosso lembrete de sempre, né? Se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o joinha, dar o like aí e compartilhar com os amigos, com os familiares, tá bom? Isso ajuda bastante o canal, porque o YouTube entende que o conteúdo é interessante, ele divulga e sugere o nosso canal e as nossas palestras, tá bom? Então, joinha aí. Obrigada. Então, vamos à página de abertura. Sempre. A página é de André Luiz, Examinemos a Nós Mesmos. E a citação é do Livro dos Espíritos, a famosa pergunta 919. Qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensivamente os pronomes nos, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação?
Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Só pesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. André Luiz, do livro Opinião Espírita. Nós vamos então fazer a nossa prece de início e depois ouviremos as reflexões do nosso Cláudio. Senhor, aqui estamos na nossa luta, na luta pela conquista de nós mesmos, na luta pela conquista da luz que Jesus declarou possuirmos em nosso coração como herança divina. A nossa luta, Senhor, para reconhecermos que a materialidade não passa de uma ilusão temporária, mas que a vida do espírito, essa sim é perene, permanente, viva e eterna. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, mas, sobretudo, ensina-nos verdadeiramente que o Evangelho é vida, é alegria, é um dia a dia na busca de dias felizes. Em teu nome, Senhor, agradecemos a oportunidade deste encontro e pedimos a permissão para iniciarmos essas reflexões. Graças a Deus. Então, que nós possamos, dando continuidade ao trabalho que recebemos para esta reunião, vamos procurar seguir com a reflexão em torno dessa mensagem que foi lida há pouco pela Fátima e também pela sua prece, súplica dirigida a Jesus, para que nós continuemos com uma sintonia favorável e aproveitar esse momento que nós reservamos no nosso dia para a reflexão. Então, nós tomamos aqui a liberdade de compartilhar alguns slides que vão nos ajudar no encadeamento dessa reflexão que trouxemos para hoje. Estamos novamente nos aproximando de mais de um fim de ano, momento em que sempre fazemos a colocação que estamos concluindo um ciclo e renovando oportunidades para um novo ciclo existencial. Costumamos trocar votos de feliz ano novo, desejar saúde, prosperidade. Mas vamos lembrar que todos nós, seres humanos, estamos sempre nos deslocando naquilo que nós chamamos de espaço-tempo.
Os dias vão se sucedendo, o tempo passa e o espaço também está sendo percorrido. Quando nós retornamos ao primeiro dia do ano, em verdade, nós estamos nos deslocando, já teremos nos deslocado uma grande distância em relação ao ponto inicial. Por que que nós estamos dizendo isso? É, Nós sabemos que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, ela gira em torno do Sol, mas quando ela retorna aquele primeiro dia do ano, nós já teremos percorrido milhões de quilômetros, porque o Sol e todos os planetas que constituem o sistema, ele se desloca permanentemente a uma estonteante velocidade de 240 quilômetros por segundo. E a própria galáxia onde nós estamos inseridos, é a chamada Via Láctea, também se desloca a uma velocidade muito grande para os nossos parâmetros, para aquilo que nós estamos acostumados. Então, essa imagem mostra um esquema da nossa galáxia. Ela tem esse formato de uma espiral. É claro que isso não é uma fotografia, isso é um desenho, mas é um desenho inferido com base nas observações astronômicas. Então, mostra em linha tracejada o que seria a trajetória do Sol em torno do núcleo da galáxia. O Sol, o sistema solar, leva mais de 200 milhões de anos para completar esse giro. E todo esse conjunto de centenas de bilhões de estrelas e planetas que constituem essa galáxia imensa também está se deslocando. Então, nós estamos num movimento permanente. Por isso que nós dissemos que estamos sempre nos deslocando no tempo e no espaço. A rigor, nós nunca voltamos para o mesmo ponto. Apesar de, segundo a nossa cultura, nossos hábitos, a gente ter a impressão de que nós estamos começando de novo um ciclo de existência. É verdade, mas ele é sempre diferente do que passou. O passado é passado, não pode ser novamente vivido. Estamos, a cada momento, vivendo o presente, criando expectativas para o nosso futuro. Então, nós entendemos que este é um momento, sim, em que nós fazemos uma transição. Psicologicamente, nós vamos nos preparando para um novo ciclo de experiências, porque a própria natureza tem o seu ritmo. As estações, elas se repetem, naturalmente com as suas oscilações, mas verão, outono, inverno, primavera vão se repetindo a cada ano. E nós próprios também temos várias rotinas que nós fazemos de modo repetitivo. Então, nós renovamos promessas, nós renovamos projetos, estabelecemos expectativas, novas atividades são assumidas. Para algumas pessoas acontecem grandes mudanças, às vezes uma mudança de ambiente, às vezes o estabelecimento de uma família, ou o aparecimento de uma adversidade. Enfim, a vida acontece, ela vai acontecendo com suas surpresas, com as suas alegrias, com as suas dores. Então, estamos dizendo que a vida ela está em permanente e constante movimento e vibração, dos átomos à nossa consciência, do microcosmo ao macrocosmo, passando pela nossa consciência, que tudo observa. E nós, no estágio em que nós estamos vivendo, a gente costuma, na nossa interpretação da realidade, nós colocamos muitas questões em posições opostas. Então, é aquilo que a gente chama de dualidade. Mas são visões e maneira como nós interpretamos a realidade. Então, existe o claro e o escuro, o bem e o mal, a sabedoria e a ignorância, o amor e o ódio, etc. E a gente se pergunta, o que é o certo? O que é o melhor para nós? Essa é uma descoberta
E cada um de nós tem que fazer. Ninguém faz essa descoberta por nós, somos nós próprios. Então, nós trocamos experiências, nós nos influenciamos mutuamente, nós compartilhamos projetos, experiências e realizações. Mas a descoberta da verdade, a certeza sobre o que nós somos e para onde nós vamos, isso é uma conquista de cada um de nós. Então, falando da evolução, ela de fato nos leva a uma condição melhor? É legítimo que nós perguntemos: nós estamos realmente fadados à luz? Ou por outra, o universo, com as suas leis, ele conspira a favor do nosso bem-estar? Ou será que isso é uma ilusão? Isso é uma crença que nós temos, ou é algo legítimo que está baseado, de fato, em experiência que nós podemos ter e um amadurecimento na nossa consciência que nos faz chegar a essa conclusão? Como nós dissemos, é algo que cada um de nós haverá de vivenciar e de construir. Nós não podemos crer e viver porque o outro acredita e diz para nós o que é. Nós podemos ser influenciados, mas temos, cada um de nós, de construir a nossa maturidade, a nossa percepção. Então, qual é a base do nosso entendimento sobre este assunto? Claro, a revelação dos Espíritos. Nós estamos estudando a doutrina dos Espíritos a partir desse livro básico que foi editado, lançado em 1857 por Allan Kardec. E os postulados de Jesus de Nazaré. São as duas grandes os dois grandes conjuntos de revelações e ensinamentos que nos norteiam. Então, toda a nossa vida, tudo que nós fazemos é uma construção do saber, da percepção, é um amadurecimento a partir dessas revelações. Então, tomando, por exemplo, Jesus, no nosso entendimento, ele propôs valores que são essenciais para nós conquistarmos aquilo que ele chamou de reino de Deus, ou reino dos céus. Então, tudo aquilo que nós encontramos no Evangelho tem muitas referências para como nós chegarmos a este reino, ou como fazer com que este reino esteja em nós. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é um local distante, mas muito mais um estado de espírito. Nós podemos estar num ambiente difícil, hostil, mas estarmos em paz na nossa consciência, no nosso coração. E vivermos na plenitude. Então estaremos com este reino no nosso coração, no nosso espírito. E claro, os espíritos puros, os espíritos evoluídos, é claro que eles vivem, transitam, eles habitam regiões felizes, que nós, na nossa pequenez, chamamos dos céus, que nós certamente não conhecemos, porque estamos ainda muito distantes dessa realidade espiritual. Então, voltando aos postulados de Jesus, basta, por exemplo, analisar essa maravilhosa síntese dos seus ensinamentos que está no Sermão das Bem-aventuranças. É uma síntese de tudo aquilo que ele ensinou, são valores imutáveis que permanecem atuais e é um convite permanente ao nosso entendimento, à nossa renovação, e que são absolutamente necessários neste mundo que nós estamos vivendo aqui agora. A mensagem de Jesus, ela permanece uma impressionante atualidade. Ela não fica desatualizada, porque ela tem uma profundidade, uma riqueza tão grande, e será sempre. Ela é simplesmente. Não foi, ela é simplesmente. Então, valores como simplicidade, como mansuetude, humildade, tolerância, perdão, é o chamado amor incondicional.
é a chave para conquistar esse reino. E é difícil, é como disse a nossa querida Fátima, é uma luta para nós fazermos essas conquistas. E a gente se pergunta, e vale a pena, com todas as diversidades, né, com todos os maus exemplos que a gente no dia a dia acompanha, porque a mídia, ela principalmente veicula as más notícias, notícias desagradáveis. Nós precisamos ter ciência e saber do mal para que a gente até possa ver os meios de combatê-lo melhor também. Então, esses valores, eles são eternos, eles são permanentes, e são os convites, estão colocados. E os espíritos, na sua revelação, eles não fizeram outra coisa senão reforçar que esse é o caminho. Então, a nossa descoberta é para saber como adquirir, como desenvolver esses valores que vão trazer para nós aquela plenitude, aquele bem-estar que todos desejamos. Então, nós estamos cuidando da nossa transição, e aí nós fazemos um vínculo com aquela mensagem que foi lida no início da nossa reunião. E mais, nós estamos nos preparando para viver no mundo melhor, porque este é um tema assim, muito atual, né? Chamado transição planetária. E a gente fica, muitos de nós, naquela expectativa de que algo virá de fora para sanear o ambiente da Terra e fazer cumprir aquela promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. E a gente fica nessa expectativa. Será que é algo que virá de fora, que vai expurgar o mal para que o bem prevaleça? E aí a gente se pergunta, nós estamos nos preparando para viver nesse mundo melhor, adquirir o direito, uma condição melhor para viver nesse mundo? Essa é a pergunta que a gente se coloca para fora. Então, essa é a pergunta que nós vamos deixar para que cada um de nós reflita após as nossas colocações. Entendemos que pequenos gestos fazem diferença, e às vezes muita diferença. Muitas vezes não nos sentimos capazes, sentimos impotentes de fazer grandes realizações para transformar o mundo. E nos esquecemos de pequenas coisas, de pequenos gestos, que vão fazendo diferença. Então, colocamos assim: primeiro, nós precisamos aprender a cuidar bem de nós, do nosso corpo, para que ele seja saudável, equilibrado, para que ele seja um instrumento de aprendizado e de expressão do nosso espírito. Ele deve estar sempre equilibrado. Cuidar da mente, aqui nós estamos nos referindo às nossas ideias, ao nosso campo emocional. Então, precisamos cuidar bem de nós, cuidar do próximo. Se nós não estamos bem, é difícil a gente cuidar do próximo, daquele que mais precisa do que nós. E, claro, cuidar também da nossa casa, aqui nós estamos referindo ao nosso planeta. Nosso planeta passa por um momento de transição difícil. O ser humano, a humanidade como um todo, já com mais de 8 bilhões de criaturas vivas, né, encarnadas, está impactando a vida planetária, os outros seres, os habitats. Tem se falado muito nessa questão, né, dos impactos que o nosso modo de viver está ocasionando no planeta. E, é claro, o planeta vai reagir, ação e reação. Ele poderá se tornar mais hostil, e isso implicar no sacrifício de muita gente. Então, há muitas pessoas preocupadas e apontando procedimentos e mudanças importantes. Nós agora não estamos falando mais apenas do cuidado pessoal,
do cuidado que cada um de nós pode ter, mas nós estamos falando da sociedade como um todo. Então, este é um tema muito presente e que faz parte dessas necessárias transições que precisamos fazer para que a Terra continue a ser o nosso palco de experiências. Nós temos o direito de explorar os bens, sim, mas temos também o dever de cuidar da nossa casa, assim como nós fazemos com a nossa casa, onde nós vivemos objetivamente. As pessoas responsáveis têm a sua casa organizada, limpa, arrumada, preserva aquele ambiente. Então, nós também precisamos coletivamente desenvolver ações para que o nosso planeta ele possa fazer a sua transição, para que a humanidade possa avançar e ainda ocupar esse espaço por muito tempo. Nós não sabemos quanto. Então, se temos o direito de usar os bens da terra, nós também temos o dever de cuidar para que a terra tenha longa vida e as futuras gerações possam viver muito bem aqui nesse espaço onde nós estamos. Então, qual é a escolha que nós podemos fazer? Claro ou escuro? Amor ou ódio? Perdão ou revide? Aceitação ou negação? A escolha é nossa. Nós, cada um de nós, é que vai fazer a escolha. Refletir, pensar, considerar todos os ensinamentos, tudo aquilo que as pessoas de bem já fizeram, para que nós próprios também possamos fazer essa escolha. Então, se nós pensarmos bem, nós sabemos o que devemos escolher. Aí nós escolhemos, assim, um pensamento que nos fala sobre a responsabilidade das escolhas. Diz assim, um pensamento da Ágata de Assis. Quem sabe o que é certo e o que é errado, tem o direito de escolher o que quiser. Porém, devem ter consciência que para todo ato existem consequências. E seja lá qual for o caminho que escolher, vai ter de lidar com ele, seja doce ou seja amargo. Então eu vou colocar aqui agora trechos de um poema de Teresa de Calcutá, que nós particularmente gostamos muito. É sobre a vida. Ela diz assim: a vida é uma oportunidade. Aproveite. A vida é beleza. Admire-a. A vida é aventura. Afronta. A vida é tristeza. Supera. A vida é um mistério. Desvela-o. A vida é felicidade. Mereça. Então, na conclusão das nossas reflexões de hoje, e aqui nós vamos colocar um registro de uma conversa íntima com um amigo que já está vivendo na sua maturidade. E outro dia, ele colocou para nós assim a sua reflexão. Olha, eu estava me dando conta de que eu tenho que agradecer muito, porque a vida me favoreceu de muitas formas. Nunca me faltou, desde que eu me entendo como pessoa, nunca me faltou um prato de comida. Eu não sei o que é fome. Nunca me faltou um copo de água. Eu não sei o que é ficar com sede. Nunca me faltou uma roupa para me cobrir decentemente e proteger no momento de frio. Nunca me faltou uma cama para descansar o meu corpo, uma casa para viver dignamente. Nunca me faltou um remédio para curar uma pequena enfermidade que fosse, um médico para me consultar e me dar uma orientação. Eu não precisei trabalhar prematuramente, criança, jovem, para poder ajudar no sustento de meu lar. Eu tive o privilégio de estudar, me preparar, me formar
para então começar a trabalhar. E eu me pergunto, será que o que eu fiz pela vida retribuiu esse tanto que eu recebi? E quantas vezes já me queixei de situações? Será que eu tenho direito de me queixar em tudo isso que me favoreceu? Tive um lar, família, parentes, amigos, oportunidades de trabalho. Será que o que eu ofereci à vida, à humanidade, até os dias de hoje, compensa esse tanto que eu já recebi? E nós ficamos a pensar, porque, em verdade, isso que foi colocado por esse nosso amigo tocou muito o nosso coração, a nossa reflexão. E ainda hoje, nós ouvimos uma entrevista muito, não só interessante, mas muito marcante, muito significativa. O jornalista André Trigueiro entrevistou o padre Júlio Lancelotti sobre o trabalho que ele faz. É uma personagem muito conhecida no meio católico, mas não só isso, é uma pessoa que, pelo trabalho que faz junto às pessoas, principalmente aqueles que vivem, os chamados moradores de rua, por esse trabalho ele ganhou notoriedade e muita admiração e respeito à sua personalidade. E, de fato, ele é uma personalidade que merece nossa parte, não apenas admiração, mas uma gratidão. E eu vou destacar apenas alguns pontos dessa notável entrevista que nós tivemos a oportunidade de ver e que, quem desejar, encontra facilmente nas redes sociais. Então, ele colocou primeiro um número que é impressionante. Existem no Brasil cerca de 230 mil pessoas que vivem nas ruas. Isso é um dado do Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA. Em São Paulo são cerca de 25 mil, em Rio de Janeiro, onde nós vivemos, são cerca de 17 mil pessoas que vivem, são pessoas de rua. Nós sabemos que viver na rua é uma condição precária, uma condição muito difícil. Então, esse número já foi um dado importante. E ele, então, foi colocando situações em que ele foi aprendendo a conviver com essas pessoas. E o que se pode fazer? E ele diz assim, olha, às vezes dá um sabonete, uma pasta de dente, um desodorante para uma pessoa que está na rua, para essa pessoa é muito. Para nós é uma coisa assim pequena, porque faz parte do nosso uso diário. Às vezes essas pessoas, são dados que ele constata, têm apenas uma roupa íntima para usar. Alguns nem têm roupa íntima, não têm um lugar para tomar um banho, fazer as suas necessidades. E muitos tratam essas pessoas como coisa indevida, que atrapalha, que enfeia a cidade. E a luta dele é para dar dignidade a essas pessoas. Acreditem, mas ele já foi procurado mais uma vez por pessoas que estão nessa condição e recebeu ajuda dessas pessoas. Algum tempo atrás, alguém chegou e deu aí R$ 50. Ele conta, mas como? Você está querendo que eu guarde esse dinheiro para você? Eu falei assim, não, eu estou te dando esse dinheiro para ajudar no seu trabalho. Eu falei assim, mas como? Não, por favor. Vejam a que ponto. Então, isso reforçando o que ele diz, essas pessoas, elas são seres humanos, elas precisam ser ajudadas. Outro dia, a propósito, nós ouvimos também um depoimento de uma pessoa importante do mundo econômico, do mundo das finanças. Essa pessoa, não precisamos dar o nome, por muito tempo trabalhou no mercado financeiro, trabalhando para as grandes empresas, no agitado mundo das finanças, muito bem sucedido. E, num determinado momento, houve uma circunstância que levou ele para a prisão. Uma prisão injusta, indevida, mas ele foi acusado. E até provar essa inocência, ele ficou
quase 3 meses preso. E a prisão, ele relata, foi muito benéfica para ele, porque ele então, é claro que a personalidade dele era de uma pessoa, é de uma pessoa assim, muito serena. Então ele começou a refletir, começou a ler livros de filosofia, porque o que mais sobrava para ele durante esse período era tempo, que ele não tinha no agitado mundo financeiro. Então, esse período da prisão modificou profundamente a sua maneira de ver a vida, o mundo, as finanças, o mundo econômico. E ele confessa que ele passou a ter, olhar para essas pessoas que moram na rua de uma maneira compassiva, não mais como algo descartável, incômodo. Então, ele, quando sai à rua, se por acaso, né, ele cruza com alguém, ele sempre dá uma ajuda, ele é, compartilha. E como o padre Júlio fala, às vezes basta olhar, perguntar o nome da pessoa, como é que ela está se sentindo, desejar um bom dia para quebrar a frieza e a indiferença que ainda é uma marca no nosso coração. E ao final da sua, da sua entrevista, o Júlio lembra assim, olha, eu acho muito importante, respeito muito uma, uma colocação do Dalai Lama, que quando perguntaram a ele assim, qual a melhor religião? Ele respondeu, a melhor religião é aquela que te faz mais humano. Porque nós ficamos assim, né? Ah, qual é a boa religião? Essa religião tem este ou aquele problema, né? Nós hoje estamos no círculo, no estudo da doutrina dos espíritos. Tem um caráter filosófico, científico, tem todo esse apelo, né, da religião, porque ela nos fala de Deus, da imortalidade da alma, nos fala do bem e dessas escolhas que nós podemos fazer. Então, ao final da nossa reflexão, fica aqui o nosso desejo para que nós possamos efetivamente viver dias melhores, construir e viver dias melhores. Que o próximo ano seja próspero para nós sob esse ponto de vista. Muito equilíbrio, muita serenidade, enfrentamento das adversidades que naturalmente surgem. Então, que haja de nossa parte resiliência, trabalho e, claro, alegrias, tanto quanto possível, como diz a Teresa de Calcutá. A vida é felicidade. Mereça. Então, que tenhamos no nosso pensamento firme, na nossa consciência, essa percepção que a gente possa construir sempre e cada vez mais essa realidade. Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigada, Cláudio, pelas suas reflexões. Obrigada também pela sua breve oração, já que já foi uma oração, uma breve oração, desejando a nós esses melhores sentimentos, não é? E essa alegria da vida. E vamos encerrar então com suavemente, né? Com essas reflexões e esses pedidos de suavidade, compaixão, misericórdia, recheados de alegria, Senhor, nessas festas onde nos alimentamos e preparamos tantos bolos doces, comidas saborosas, que o nosso espírito possa se saciar, Senhor, com os melhores ideais, com a ternura, a brandura e a mansuetude do teu coração, a nos contagiar e, sobretudo, com a alegria de sermos seres viventes, sencientes e alegres. Despede-nos em paz, Senhor, e um ano com esperança, alegria e muita fé. Graças a Deus.
Agradecemos a todos, desejando boas festas e melhores dias. E a nossa capacidade de viver e criar melhores dias. Um beijo para todos. Fiquem bem. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz